Eu queria seguir aqui com as nossas convidadas. Acabei me enrolando aqui. Vamos lá. O tema agora é inovação e criatividade no empreendedorismo feminino. E eu queria chamar aqui ao palco a Amanda Venâncio, da Secran Group, contadora e diretora executiva da Secran Group. Amanda Venâncio atua na área de gestão empresarial, ajudando os negócios a alcançarem eficiência, sustentabilidade financeira. Fique à vontade. E Camille Varela, da Top Company, empresária, especialista em desenvolvimento corporativo. Camille lidera a Top Company, oferecendo soluções inovadoras para empresas que buscam crescimento e diferenciação no mercado. Gente, a Camille, começando aqui, né? Ela fazia esse processo de consultoria na empresa que eu trabalhava, que é a DIA Entretenimento. E ela, junto com o Calbi, sim, que também faz essa questão da consultoria em neurociência, né? Eles abriram a minha gavetinha. E começou aí a minha inspiração em empreender e dar novos voos, né? Então, você é muito responsável por esse momento também. Obrigada. E a gente está se reencontrando aqui, né? Fico muito feliz. Primeiramente, boa noite a todas. É uma alegria, Lídia, estar aqui nesse talk com você, com todas essas mulheres com histórias impactantes que hoje compartilham. E de uma forma muito especial, por também ter participado da sua jornada, né, de transição, com os lindos voos que você está alçando. Eu tenho certeza que alçará ainda mais. Então, alegria estar aqui. Obrigada. Amanda, você que também vem aí surpreendendo numa jornada, numa liderança feminina, protagonizando de fato grandes mudanças na Secran Group, uma empresa que tem 40 anos de existência, né? E você vem inovando junto a vários diretores homens. Você realmente vem puxando esse bonde, então eu queria que você falasse aqui pra gente como é isso e a gente começar esse talk. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, como a Lídia falou, né, eu sou diretora executiva da Secran Group. O Secran Group é uma empresa que o DNA é de contabilidade, começou como uma empresa de contabilidade, mas que hoje em dia a gente já é um ecossistema de soluções, né? A gente não tem mais só contabilidade. E aí já é um viés bem inovativo, né? A gente percebeu essa necessidade do mercado, né, de não só oferecer o serviço de contabilidade tradicional, né, que todo mundo é obrigado a ter, chato e burocrático, né, e tentar dar muito mais suporte para o nosso cliente. É muito nesse viés de um dos nossos valores, que é ser parceiro do nosso cliente, né? A gente fala muito isso, que eu quero que o meu cliente alce os voos mais altos, porque ele crescendo, eu cresço junto. Então, é isso que eu quero oferecer e hoje em dia a gente é um grupo de soluções, né? A gente atua com a gestão empresarial, atua com BPO financeiro, atua com várias outras áreas, compondo aí esse universo para dar suporte ao empresário, né? E aí, falando um pouquinho, linkando com um pouco da minha história, né? Eu trabalho na Secran desde os meus 17 anos, que foi quando eu resolvi cursar contabilidade. A empresa originalmente é do meu pai, né? Tem um viés familiar, mas ela não é totalmente familiar. Sou eu, meu pai, meu marido e mais 2 sócios, todos homens. E aí chegou um momento lá, acho que há uns 10 anos atrás, que a gente já estava num número significativo, né, de clientes e colaboradores, ali por cerca de 1.000 clientes, e uns 100 e alguma coisa colaboradores, que a gente viu a necessidade de investir em gestão, né, em ter realmente alguém atuando na área de gestão dentro do escritório. Que originalmente todos nós somos contadores e a gente ficava muito no suporte técnico, né? E aí veio a ideia de eu assumir esse papel, que no início não aconteceu de uma forma assim, aconteceu de uma forma natural, mas de início eu nem quis tanto, porque minha área é contabilidade, né? Era o que eu sabia fazer, de fato. Mas foi me ganhando essa área de gestão, eu fui conhecendo, fui, né, trabalhando, e nesses 10 anos, eu até fiz essa retrospectiva recente, no dia do evento da Amora do Bem, que a gente dobrou, em menos de 10 anos a gente dobrou o nosso tamanho. E a gente dobrou, a gente hoje em dia tem mais de 2.000 clientes e quase 300 colaboradores, né? Então, acho que muito por ter investido nisso em gestão e muito em inovação
e criatividade, né? Que é o tema aqui de hoje. Então, a gente, acho que uns 5 anos atrás, a gente foi fazer uma imersão em São Paulo, passou uma semana lá conhecendo outras empresas, outros escritórios, e viu que a maioria das empresas utilizam uma forma de trabalho colaborativo, né? Todo o ambiente aberto, não há paredes, né? E aí nós voltamos para o escritório e por que não tentar fazer isso aqui, né? O escritório de contabilidade é todo dividido, né, por setores, áreas, setor fiscal, setor contábil, setor departamento pessoal. E a gente queria muito fazer uma reforma, precisava já fazer uma reforma e vamos fazer assim. E foi uma loucura, né? Porque todo mundo não vai dar certo. Não vai dar certo. Os próprios colaboradores não vai dar certo. Todo mundo vai conversar, não vai. E a gente, vamos fazer, vai dar certo. E hoje em dia a gente tem essa dinâmica de um ambiente estilo um cowork. A Lídia conheceu-a. Super bem. Funciona super bem. É um mundo. E a gente teve, assim, contra as expectativas de não funcionar, funcionou tão bem que a gente conseguiu ver essa questão da inovação dentro dos setores. Ficou mais fácil de conversar sobre isso e disso acontecer. Então, a nossa equipe de desenvolvimento, que a gente tem 4 desenvolvedores, né, no escritório, que são normalmente as pessoas um pouco mais alinhadas com inovação, né? Claro que nos viés mais tecnológicos, inovação não é só isso, mas esse intercâmbio ficou mais fácil. Então, as nossas iniciativas, né, de inovativas, elas fluem mais fácil no escritório, nessa dinâmica, né? E a gente lida o tempo inteiro com essa dificuldade, esse pensamento, que é o que mais eu penso, e como fazer um serviço de contabilidade tradicional, burocrático e chato, ser diferente, né? Como inovar nessa área, o que é que eu vou dar de diferente, entregar diferente para o meu cliente, que realmente tenha esse viés inovativo, né? E lá no escritório, a gente tem um comitê de inovação, já há uns 4 anos, eu acho, por aí, foi um dos comitês mais antigos, que é um comitê para pensar em inovações, né? E o primeiro estigma foi quebrar essa ideia de que inovar é criar alguma coisa fantástica, né? Um robô, uma coisa mirabolante, que só o pessoal de tecnologia ou de informática sabe fazer, né? Então, quando o comitê começou, eram poucas pessoas, havia um preconceito, assim, nesse sentido, que achar que lá só ia se falar de tecnologia. Eu não sei nada de tecnologia, eu não vou participar. O que a gente menos conversa aqui é de tecnologia, né? Inovar é fazer as coisas de uma forma diferente. Você está inovando na forma de atender, né, na forma de prestar aquele serviço, na forma de fazer uma entrega, aí você está inovando. Então, a gente conversa sobre isso. E uma vez por ano, a gente faz a feira de inovação, em que eles fazem esse momento em que os outros colaboradores participam. Todo dia tem movimento, tem palestra, tem apresentação, eles fazem projetos, né, e fazem essa conversa, né, inovativa fluir dentro do escritório e fazendo o movimento acontecer. Muito bacana. E quando a gente fala em inovação e criatividade no empreendedorismo feminino, você, enquanto consultora, está dentro de várias empresas e vários segmentos. Como é trabalhado isso? Primeiro vou falar, vou falar um pouquinho aqui da história da Top Company, porque ela já parte de um viés de criatividade. Aí eu gostei muito, né, assim, dessa concepção de criatividade e inovação para além do algo inusitado, 100%, né, que nunca ninguém ouviu falar ou já fez. E nós, da Top Company, em 2003, a gente vinha de uma consultoria multinacional que fechou as atividades no Ceará, quando, de repente, ficou todo mundo isolado. Na época, eu era estagiária, eu não tinha nem concluído ainda o meu curso de psicologia, mas o contato com muitos empresários aqui em Fortaleza, a ponte da consultoria, na época, era feito muito por mim. E depois, diante daquele desespero todo, a criatividade no sentido do segmento. O que a gente pode estar fazendo para não fechar? Para não parar as atividades, não no aspecto da empresa anterior, mas levando os nossos valores, as nossas premissas. E aí a gente criou, no início eu comecei com 2 sócios também, que trabalhavam comigo na empresa anterior, que começamos a Top Company, né? Então, essa coragem de continuidade, de partindo do 100% novo, porque a gente teve que abrir, não herdou nada, a não ser a carteira, né, que nós tínhamos, e fazer ali, consolidar a relação de parceria e confiança que já vinha sendo, né, mantida pela relação da empresa interior. Então, essa criatividade como ato de coragem. E quantas vezes a gente tem que estar fazendo o tempo todo na nossa vida, né? Reinventando,
criando, pensando, iniciando novos ciclos e novos movimentos para além do contexto só corporativo, que eu sei que aqui o foco está muito esse, né? Mas assim, eu tenho algumas partilhas ao longo da nossa fala para trazer aqui de como essa inovação vai em movimentos que a gente possa estar fazendo para favorecer os nossos contextos e as nossas relações. E nas relações corporativas, Lídia, a gente lidou muito no início com um certo preconceito, né? Porque muitos dos empresários, você imagina aí, 20 anos atrás, 21 anos, ainda existia muito essa inclinação de contar com o apoio de consultores, empresas de fora, aquela história do santo de casa não obra milagre, né? Por mais que a gente tivesse ali uma carteira significativa que já atendia, ainda era muito pouco para um cenário de continuidade. Então, barreiras também foram superadas e, aos poucos, legitimando essa nossa atuação como uma prestação de serviços que lá atrás, 20 anos atrás, começou com recrutamento e seleção. Imagina se a gente ainda trabalhasse só com isso, né? Aí, já com 5, 7 anos de atuação, a gente começou a diversificar para outras levas de serviços, ampliando esse mix, no sentido de empreender com transição de mudanças culturais. Como a gente pode falar de inovação que não visa só abarcar a tecnologia, mas a mudança de práticas, de mentalidades, modelos mentais dentro de uma cultura corporativa, quando a gente tem ainda ali o CEO que está ainda numa transição, né, de um conservadorismo, se ele não passar por esse entendimento dessa mudança como algo essencial, não só para a manutenção, mas como pela sustentabilidade e longevidade do negócio. E assim a gente foi fazendo, ao longo dos anos, né, superando muitos desses desafios, legitimando a prática, ampliando esses serviços para atuar com a terceirização, BPO, de área de gestão de pessoas, onde a gente tem consultores da Top Company. A Lídia falou aqui de um que ela conheceu, que trabalha também conosco, muito querido, Calbi, e que eles ficam estruturando e tocando a operação de área de gestão de pessoas, porque a gente não podia mais se ater só a recrutamento e seleção. Numa época em que o cenário de contratações, escassez de talentos, a concorrência intensa de ofertas, né? Pessoas que, por mais que tenham oferta de trabalho, muitas vezes não estavam mais querendo trabalhar no formato que a gente tinha como usual. Então, essa adaptação a esse novo, entendendo os formatos, modelos part-times de contratação, modelos PJs e outros, também foi uma transição, né, que necessária de se passar dentro desse nicho de recrutamento e seleção que a gente começou, mas que não era mais só o que fazia sentido. A gente começou a entender que precisávamos estar junto dessa autogestão, trabalhando principalmente as lideranças, que não dava mais só para cobrar resultado em termos de produtividade, rentabilidade, se esse líder muitas vezes não estava vivenciando um ponto de equilíbrio na sua integralidade, vida pessoal, profissional. E aí a gente foi entrando com o serviço que a Lídia conheceu, que foi de mentoria, né, as mentorias executivas, e que deu muito certo, dentro dos valores que a gente tem enquanto profissionais, enquanto empresa, essa atualização contínua. E um problema que a gente passou até foi, as empresas só queriam fazer com a Camille, né? Ou seja, tinha muito isso no início, e aí a gente fala de ecossistema, né? A gente não pode estar em todos os lugares, em todas as frentes, e graças a Deus tivemos também o privilégio de contar com pessoas que trabalham conosco há mais de 10 anos, 15, 20, pessoas que estão nessa trajetória também, assinando e escrevendo uma história em conjunto. Perfeito. E quando você tocou nessa questão de empresas conservadoras, tradicionais, e aí você toca no ponto principal, que também é um ponto principal para a inovação e criatividade, que é a gestão de pessoas, as relações humanas, né? E aí, quando você vai para todos os segmentos, esse é o ponto principal. Essa é a matriz. Mesmo a gente vivendo a era digital. Então, como é isso no entendimento das empresas, sendo que hoje a gente vive na era digital? O tecnológico, por mais que ele traga o progresso e a facilidade em todos os âmbitos que a gente já conhece, já foi bem colocado, ele nunca vai substituir
o humano. Até porque a gente precisa dessa experiência, a gente precisa desse contato, desse tato. Então, hoje, nunca se teve, né, principalmente de uns 3, 4 anos para cá, como pauta central de todas as mesas diretoras, e aí eu estou falando de alta gestão mesmo, né, uma pauta com maior tempo demandado do que gestão de pessoas. Porque, como já foi colocado, a tecnologia ela vem, mas ela precisa ter uma interface com quem vai operacionalizar, né? Com quem vai trabalhar em prol do que e para quem ela vai favorecer. E muitas vezes, uma proposta, por exemplo, de mudança, de inovação tecnológica, às vezes enfrenta tremendas resistências, principalmente para quem ainda não estava acostumado. E, então, o tato, a habilidade relacional desse líder, não de fazer uma imposição, mas muitas vezes de sensibilizar para a importância desse processo de transição, é o que se mostra como diferencial. Então, é indiscutível que a gestão de pessoas hoje é um indicador considerável para todas as lideranças em todos os contextos corporativos. Inclusive, assim, empresas com as quais a gente trabalha, Sodini, Supermercado Guará, Corpo Segurança, Rio Mar, entre outras, né? Assim, falando aqui da Sodini, porque eu sei também que é cliente de vocês, né? Então, assim, não tem, né? Assim, todas as que a gente tem a oportunidade de participar, essa é a pauta central. Os desafios vêm, mas eu costumo dizer que, para a gente empreender, ter uma ação de criatividade nesse aspecto de gestão de pessoas, a gente também não precisa começar com grandes pulos, com grandes movimentos. É muito importante se respeitar a cultura, as diferenças geracionais que fazem parte permeiam o negócio. Não dá para entrar como uma consultoria fazendo uma mudança, né, a todo ferro e a força, porque tem que ser, ou se não fizer não vai dar certo. Claro que pode não dar certo, mas até ali aquela empresa caminhou. O que a gente começa a mostrar com as práticas em gestão de pessoas, que esse movimento mínimo precisa se dar, é o quê? É qual o maior resultado eu posso conseguir. Né? Ou seja, ir pensando sempre nessa longevidade desse negócio. E eu acho também, Camille, quando a gente fala de inovação, criatividade, né, você mexe muito com as pessoas. E se você não tiver esse outro lado, né, esse arcabouço aí de gestão de pessoas, né, não vai dar nada certo. Né? Não adianta você vir com uma ideia maravilhosa, inovativa, criativa, se a gente não tiver, né, as pessoas comprando a ideia junto com a gente. Eu lembro que ano passado a gente muda muito lá na Secran. Eu falo sempre isso, eu adoro mudar, assim, sou super aberta a mudanças e adoro mudar. Então, mas essa mentalidade não é vista tão bem, né, pelos colaboradores, porque mudar dá trabalho, né? Dá trabalho, a gente sai da zona de conforto, né? Então, ano passado, o nosso PDL foi todo em torno disso, nosso programa de desenvolvimento de liderança, sobre mudança. Então, foram várias ações, inclusive visitas. A gente visitou a Mota Machado, vai visitar agora a Unimed próxima semana, é a finalização do PDL, do ciclo do ano passado, que está finalizando agora, né? Sempre falando sobre gestão de mudança. Se a equipe não estiver, né, nessa mesma comunicação, culturalmente, nesse alinhamento, nada que você tentar implementar ou fazer diferente vai funcionar, né? E aí, os nossos comitês, a gente tem 4 comitês lá no escritório, são muito legais, assim, já há um bom tempo que a gente tem o Comitê Anjos, que é o Comitê de Ações Sociais, né, que é um comitê extremamente ativo, inclusive hoje foi o dia do comitê, né, Evelyn, toda quinta-feira eles vão para o IPRED fazer distribuição de sopão na hora do almoço, e várias outras ações. O Comitê de Gente e Cultura, que é que faz essa parte mais cultural, né, dentro do escritório, o de Inovação e o, tem mais um, são 3, né? O da reforma tributária, no comitê desse ano, a gente estudar sobre a reforma. E aí, ele, além de ser um comitê onde a gente está ali discutindo inovação, fazendo ações sociais, são comitês que fazem esse contato. Porque a gente tem essa dificuldade, né? São 300 pessoas. Então, às vezes, eles não se conhecem direito, não há esse contato, não há, né? Eu tenho uma equipe que fica lotada no cliente, então às vezes não participa muito. Esses comitês servem também para esses momentos, da equipe conversar, estar mais junto, eles fazem confraternizações, então vira um grupo, aí eu faço blusa personalizada, cria todo um movimento em torno disso que fortalece ainda mais também as relações, né? Atua em duas frentes, né? E a gente está falando muito aqui sobre essa questão da relação das lideranças, da atuação das lideranças. Mas aí quando a gente vai para o consumidor, para o profissional liberado, como se trabalhar essas relações, sendo que isso também é uma importância do lado de fora. A
gente vem falando aí de um movimento relacional super importante. Sim. Quando a gente vem para a linha da experiência. Isso. Bom, eu vou falar de um misto de segmentos que a gente atua, né? Então, como eu falei, varejo, empresas de segmento de segurança. O que a gente tenta levar a cada cliente, respeitando ali o seu propósito, mas realmente é que proporcionar uma jornada de experiência a esse cliente final que está na ponta, que seja memorável. Aquela que dê ao cliente o desejo e a vontade de voltar. Né, de uma ponta a outra da cadeia do processo. Vou falar aqui, por exemplo, um exemplo do supermercado Guará. É um incansavelmente investimentos em iniciativas de treinamento e desenvolvimento para que toda a cadeia do supermercado possa estar conectada com esse atendimento memorável. Porque não adianta, por exemplo, se atender em todas as partes na operação do caixa, você, de repente, não ter esse ciclo ali fechado da melhor forma. E aí, é incoerente, é insustentável falar de experiência positiva proporcionada ao cliente final, esse cliente externo, é o que eu defendo sempre nas mesas diretoras. Tá certo, você quer. Mas o que a gente pode fazer para potencializar também a experiência do nosso cliente interno? Porque não é mais só dinheiro que move, né? Aliás, não é há muito tempo. O dinheiro somente que impulsiona no sentido de, já estamos pagando aqui um salário e aí tem que fazer. Não dá. Eu costumo dizer, né? Tem consultores que trabalham conosco e dizem, Camille, a gente vai entrar nessa realidade empresarial? A gente vai mesmo lá? Vamos tentar. Porque se a gente não puder sentar numa mesa para levar propostas de inovação, e eu não estou falando de tecnologia, né? Estou falando de inovação mesmo, de práticas, de modelos mentais, de acreditar que determinadas ações fazem toda a diferença, a gente não está contribuindo com o nosso propósito, que é contribuir para que as pessoas floresçam nos mais diversos contextos. E florescer no sentido de ser e proporcionar algo melhor, tanto para si como para o outro, né? Perfeito. E falando aqui na nossa plateia, Obrigada. Na nossa plateia temos empresárias, consultoras, profissionais liberais. Então eu queria estender aqui, mais uma vez, nesse nosso momento intimista, abrir para perguntas. Se apresenta. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Anita Érica. Eu sou especialista em sexualidade humana, desenvolvo também trabalhos voltados nas empresas e fiquei impactada com a história que a Luiziane falou a respeito da proteção que ela deu para essa... Monique. Acho que sim, deu. Deu. A proteção que ela deu para a funcionária dela, né? O trabalho também, que a Camila, é isso? Camila também desenvolve, a Amanda, a nossa querida que falou aqui à frente. É muito importante nós trabalharmos com o humano, com o ser humano, né? A Jaque, né? Trabalhar com o ser humano e estar atento o que esse ser humano está passando. Porque se esse funcionário ele não está bem psicologicamente, amorosamente, ele não vai contribuir com a tua empresa. Ele vai trabalhar mal-humorado. E nas minhas palestras que eu desenvolvo, eu trabalho muito com isso, com o pessoal. O tema é sexualidade humana, mas quando se fala de sexualidade humana, nós falamos de todo um contexto familiar, educacional, porque as pessoas já pensam, ela vai falar sobre o quê? Sobre sexo. Ele está, sim, inserido na vida de todos nós. Só que, antes de tudo isso, eu faço todo esse trabalho. Então, parabéns, né, ao evento, que está trazendo aí todos esses temas que são muito importantes para o desenvolvimento pessoal da empresa de cada um de vocês, né? Obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer fazer perguntas? Marta. Boa noite a todas. Meu nome é Marta Campelo, eu sou consultora, já fui consultora do Sebrae, trabalhei durante muito tempo no Sebrae e no governo do Estado, e hoje eu trabalho na minha empresa, né, no planejamento estratégico, plano de negócios e mercado nacional e internacional. Ouvindo aqui, eu ia fazer uma pergunta para a Luiziane naquela hora, depois eu faço para ela aqui.
E depois para elas. Mas para a Luisiane aqui, sobre sucessão familiar, que eu fiquei muito interessada, porque lá no Sebrae, nós trabalhamos muito com as micro e pequenas empresas. E a maioria dessas pequenas empresas, elas são familiares. E uma coisa que nós observamos sempre, e trabalhando com essas pequenas empresas, era exatamente como preparar os herdeiros para que eles pudessem assumir no futuro as empresas. E aí eu fiquei pensando, o pai dela teve 2 filhas, né? Com as 2 eu acho que foi mais tranquilo. Mas agora, as 2 tiveram filhos. Eu queria até saber quantos filhos são, né, ao todo. E como esses herdeiros, eles foram preparados para que hoje eles pudessem assumir de uma forma mais integrada. Como foi o engajamento desses herdeiros para que hoje eles pudessem, para que eles possam assumir agora no futuro. Porque eu acho que você não vai largar ainda não, né? Porque você é muito nova. Mas eles já devem estar nesse caminho, nessa jornada, se preparando. E aí, como é que está sendo esse engajamento? Está sendo esse engajamento lá nas óticas, né, para que realmente continue inovando cada vez mais, né, e atraindo o público. Excelente pergunta. Pois é, realmente é um desafio. O meu pai, ele teve muita sabedoria, né? Ele contratou, à época, até a Lia falou que a Fundação Dom Cabral, a gente fez curso na Fundação Dom Cabral, de sucessão, tá? A gente participou de vários módulos, e onde mostra para a gente a importância realmente de se desenvolver, porque não basta só ser herdeiro, você tem que ter aptidão e ter consciência que eu dou para o financeiro, eu dou para o comercial. O nosso caso, eu e minha irmã, foi uma coisa muito natural. Eu sou muito desenrolada, muito comunicativa e sempre fiquei muito com meu pai. Eu tinha mais proximidade com ele. Então, eu fiquei logo no lado comercial e tinha realmente vocação. Estudei para isso. A minha irmã, tímida, o oposto de mim. Quem conhece acha que ela nem é minha irmã. Tá aí a Débora que diz. Ela é totalmente diferente de mim em tudo. E aí ela ficou com o lado financeiro. Estudou muito, porque ela não tinha muitas habilidades, teve que realmente se desenvolver. E nós só assumimos quando a gente tinha a convicção que dava certo. Porque enquanto ela não se preparou e funcionou para isso, a gente tinha um executivo, tá certo? E nos meus filhos e com os filhos dela, tá, é muito desafiador. Por quê? A mulher, ela tem todo um jeito delicado de falar, até quando ela discorda. Quando eu discordo da minha irmã, né, que a gente é claro que discorda, eu tenho habilidade como colocar, ela também coloca. E a gente entende. Homens, ele é bem mais complicado, eles levam muito para o lado pessoal. E nós tivemos, a Cristiane tem 2 homens, bem mais novos. Eu casei muito nova, eu fui mãe com 20 anos. Então, eu tenho 2 homens e uma mulher, que a arquiteta não trabalha com a gente. E também sempre ficou muito claro o seguinte, só vai trabalhar se tiver formação para isso e se tiver habilidade, porque se não tiver, recebe o salário em casa. Porque é melhor você ter uma pessoa recebendo igual ao outro, trabalhando em casa, para ele não conturbar o clima, para ele não fazer besteira, do que ele estar lá, né, fazendo o que não é apropriado. Então, sempre ficou muito claro, isso tem que ser definido. No nosso caso, a Fundação Dom Cabral fez essa definição. Se você, no meu caso, né, quiser ser comercial, você tem que fazer contabilidade, você tem que fazer marketing, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tem que fazer 2 MBA. Eu fiz. E a minha irmã, do mesmo jeito, para ela conquistar o lugar dela, ela teve que fazer tudo isso, se preparar. Então, tudo claro, fica mais fácil, né? Porque quando você não tem nada organizado, aí a confusão é grande. No nosso caso, realmente, foi tudo muito bem organizado. E tem os problemas, viu? Não é isento de problema, não. Falei demais. Falou tudo.
Não, e para as meninas aí, a Camille e para a Amanda, né, que vocês estão falando nessa questão do empreendedorismo feminino com a inovação e a criatividade, vocês estão sempre querendo ficar à frente, né, do que o mercado está se colocando para que vocês estejam trazendo novidades, trazendo inovação. E aí uma pergunta para vocês é em relação a... vocês estão sempre estudando, naturalmente, e reciclando, para que vocês possam buscar essa inovação. Como é que vocês fazem dentro das empresas de vocês, né? Porque a Camille falou aí da mudança radical que teve há muitos anos atrás, para que hoje ficasse a Top Company como se encontra, e a Secran Group, eu já tinha assistido até uma palestra sua, num ambiente de cowork. Né? Eu achei muito interessante. Como é que vocês estão fazendo para buscar essa inovação e fazer com que os colaboradores de vocês, eles se sintam estimulados também a buscarem essa inovação para estarem na mesma vibe? Olha, eu acho que primeiro assim, trabalhar muito a cultura da empresa, né? Isso é uma coisa que a gente valoriza demais lá na Secran e às vezes as pessoas até se impressionam, porque, por exemplo, eu tenho toda terça-feira o All Hands, né, que é uma reunião online com todos os funcionários. Então, toda terça-feira, 10 horas, eu entro online para conversar com todo mundo sobre alguma temática, ou uma temática geral, ou algo relacionado a alguma rotina, ou alguma ação que vai haver, algum evento, algum momento. Então, todas essas pequenas ações, elas vão fazendo com que o tema inovação, o tema criatividade, né, e inovação de uma forma bem ampla, está presente na nossa conversa o tempo inteiro. Né? E a gente eu busco muita ideia inovativa, assim, todo canto que eu estou pensando, isso aqui no escritório ficava tão legal, se a gente agisse assim, ficava tão interessante, né? Então, a gente tem, lá no escritório, a gente faz eventos gratuitos para os clientes, acho que a cada 2 meses, trazendo temáticas diferentes, que não são, a gente fez um só sobre inteligência artificial, que é para trazer novidade para o cliente, não só contabilidade, né? A ideia é para perto, exatamente. A gente tem dentro do todos os nossos clientes e nossos colaboradores, eles têm uma plataforma que é a nossa intranet, que tudo acontece nessa plataforma, né? Lá dentro eles têm um ChatGPT que a gente desenvolveu, que é voltado para a parte de gestão. Então, tudo que ele quiser fazer um planejamento estratégico dele, ele consegue fazer, claro, né? Com suas limitações, que é uma inteligência artificial, mas ele monta. Né? Então, a gente disponibiliza várias ferramentas para o cliente nessa perspectiva, que eu quero que ele cresça, eu quero que ele se organize, eu quero que ele, esteja aí cada vez maior, porque eu estou junto dele. Então, é sempre nessa perspectiva, e aí isso permeia o escritório inteiro. Né? O tempo inteiro a gente está nessa mesma, fortalecendo isso. Então, os nossos colaboradores internamente, a gente, ano retrasado, a gente queria achar uma forma de bonificar, mas que não fosse aquela bonificação, bater meta, ganha, até porque é difícil estabelecer meta para mim, né? Meta de serviço, como é que eu vou fazer essa entrega dele, medir essa entrega dele. Então, a gente criou uma gamificação dentro do escritório, que acontece até dentro desse sistema, né, da intranet. Então, à medida que eles vão fazendo as atividades deles, eles vão ganhando secrândios, que é a nossa moedinha. E aí, esses secrândios, eles viram brindes. Então, a gente tem uma lojinha lá dentro, e aí são brindes todos personalizados, né, tudo com a logo da empresa e tal. E aí a gente vai lançando campanhas. Né? Então, agora no Carnaval, a gente lançou campanhas envolvendo bolsinha térmica, aqueles copinhos estilo Stanley e tal. E a gente vai movimentando de acordo com o momento. Então, se eu quero fortalecer mais uma questão, eu crio uma campanha, crio um selo específico para aquela situação. A gente mudou de sistema no passado. Está finalizando, está nos últimas fases da virada desse sistema. E foi um projeto, né? Porque mudar um sistema para um escritório com 300 pessoas, 2.000 clientes, é assim, uma loucura. E eu falo que foi super tranquilo. Dentro da possibilidade de universo, do que podia dar errado, foi super tranquilo, porque eu não tive nenhum grande drama, nenhuma situação, não ficou o sistema fora de ar, cliente comprometido, nada. Né? Teve suas dificuldades, a falta de adesão, as dificuldades com algumas pessoas, mas eu criei um selo dentro da intranet, que esse selo era o que mais valia,
Então, quem virasse suas empresas ganhava aquele selo, que era o Black Belt, e eles enlouqueceram com esse Black Belt. Todo mundo queria esse selo, que para mim o custo disso era baixíssimo, mas só a disputa que isso gerava entre eles, e o ser humano é levado a desafio, isso convence, e eu fazia toda uma ação, todo mundo ganhava plaquinha, e quando a gente bateu 50% da meta, todos os produtos tinham 50% de desconto, então eu fiz assim um negócio meio... Isso gera interatividade e fortalece as relações interpessoais, né? Completamente. E aí todo mundo ganha, porque eu tive o meu sistema virado de uma forma relativamente tranquila, né? Aconteceu, eles se sentiram pertencentes, se sentiram que receberam alguma coisa em troca pelo que eles estavam fazendo. A gente tinha também um outro selo, que era o do... Agora esqueci o nome. Quem fazia toda a trilha de conhecimento do sistema ganhava esse selo também. Além de você fazer a virada das suas empresas, você podia se tornar... Como era, Evelyn? Tu lembra o nome dele? Era o... eu esqueci. Ele fazia toda aquela trilha dentro de treinamento do sistema, porque eu queria que as pessoas conhecessem cada vez mais o sistema, né? E aí eles ganhavam aquele selinho no final. Aí eles todos faziam a trilha, porque queriam, né? E aí isso aparece na fotinha deles na intranet, fica aparecendo. Então cria essa disputa. Não sei quem tem esse selo, não tenho. Peraí, como é que eu faço para ter? Aí vão atrás de saber. Só complementando a pergunta, na Top Company, trazendo para a linha de desenvolvimento de líderes, como é que a gente busca comunicar e sensibilizar essa inovação? Dentro dos programas, sempre trabalhando com gamificação, nas práticas de mentoria também, com games e jogos que possam fazer a conexão dessa dimensão da vida pessoal com a dimensão da vida profissional, que é o objetivo principal pelos quais, numa iniciativa privada, se começa a mentoria, é o foco no resultado, é a performance, é a ampliação do repertório comportamental que vai impactar naquele resultado, mas os games, e aí cada realidade a gente vai trabalhando de uma forma muito individualizada, a gente propõe essa ferramenta. E nas empresas, de uma forma geral, já são programas que a gente tem assim, o cunho da Top Company, a gente tem as reuniões de conexão, onde tem algumas realidades que as lideranças não têm o hábito de se reunir para os alinhamentos, falando de lideranças setoriais, reuniões de conexão de líderes, trazer muitas vezes para um cinema, onde um determinado filme que a gente coloca ali para rodar, uma sessão de cinema com pipoca vai virar pauta de uma reunião, que teoricamente, se fosse trabalhado na empresa, seria uma conversa extremamente crucial, difícil, tentar se antecipar a demandas do mercado, mas assim, pela naturalidade do que já é essa proposta inovadora de gestão de pessoas. Como está saindo agora uma NR que tem data, NR1, que tem data para entrar em vigor e as empresas passarem a ser auditadas agora em maio, que é do programa de gestão de riscos, onde vai contemplar também a avaliação dos riscos psicossociais. A gente já trabalha em algumas empresas com o projeto Cuca Legal, que são encontros periódicos que trazem temáticas de prevenção e promoção da saúde mental em diversos contextos corporativos. Mas só para fechar, o que mais eu gosto de trabalhar, muito mais do que as iniciativas globais dentro das empresas, é na dimensão individual. Porque, como já dizia Paulo Freire, eu só consigo empreender verdadeiras mudanças quando eu toco no coração. E não é só o resultado, precisa haver a conexão com o propósito, não só do negócio, mas o meu propósito. E foi por isso que eu comecei dizendo que esse tema criatividade e inovação, ele de fato precisa ser muito mais amplo. E a gente sai daqui hoje com uma pergunta: o que eu estou fazendo de diferente na minha vida, nos contextos nos quais eu atuo? Como é que eu estou inovando para encontrar o ponto de equilíbrio que a Lia falou, dentro daquilo que é valoroso, precioso para mim, e que movimentos eu estou empreendendo para isso, né? E aí, quando a gente vai por esse viés, eu costumo ter melhores resultados. Meninas, muitíssimo obrigada por esse momento. Com certeza vocês tocaram o coração de todas aqui presentes. Muito obrigada por esse momento. Obrigada a você, muito obrigada a vocês. E o mimo do Terraço Shopping, eu queria inclusive agradecer aqui ao Terraço Shopping por esse momento otimista. Carmen Stephens, de Bem com a Vida, American News, BDG Turbinados, Gigi Flores, e também queria agradecer aqui a presença da Alex, da Cibele Luciano, que está aqui participando também. Oi?